Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso curso de análise de dados para ciências sociais. Agora, a gente vai fazer um exemplo, usando um banco de dados lá do livro do Koski, para mostrar algumas habilidades que a gente pode utilizar que foram aprendidas na primeira aula, tá? O que a gente vai fazer então, né, todo mundo sabe que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Tem gente, inclusive, já dizendo que no Brasil também o voto não é obrigatório, dadas as altas taxas de alienação eleitoral. Mas nessa aula de hoje, a gente vai discutir formas diferentes de medir comparecimento eleitoral nos Estados Unidos, usando dados que vêm de fontes diferentes, tá? Então, a pergunta primeiro que fica é como é que essa mensuração pode ser feita? E há três maneiras de fazer isso. No numerador, sempre, obviamente, o total de votos que foram realizados numa determinada eleição, o número de pessoas que foram votar numa determinada eleição, mas o denominador ele pode mudar. A primeira forma de contabilizar esse eleitor é comparar todo mundo que foi votar com todo mundo que estava registrado para votar. Nos Estados Unidos, a cada ano, você tem que atualizar o seu registro, manifestando se você está querendo ou não ir votar. Então, isso é uma primeira medida. A segunda medida é o que a gente chama de Voting Age Population, que é a população com idade para votar, né? Então, no denominador, a gente pegaria todo mundo que está apto, né? que tem idade para votar. O que é idade para votar? No caso do Brasil, seria de 16 a 70 anos, ou 65 anos, que é a parte ali obrigatória do voto, né? De gente que está com aquela idade. Mas esse número a gente vai fazer tirando o resultado do censo, porque a população é um dado que o censo nos dá. Mas a gente também pode fazer essa conta usando o Voting Eligible Population, que é a população que está apta a votar. O que é a população apta a votar? É a soma da população com idade para votar, mais os eleitores que moram fora dos Estados Unidos, que votam em outros países, são os militares, gente que está, né, em carreiras de guerras aí pelo mundo, ou que moram fora dos Estados Unidos, e a gente retira a população, por exemplo, de imigrantes ilegais, que não estão registrados para votar naquele ano, ou os presos, os não residentes, né? Ou seja, a população que mora nos Estados Unidos, que tem até idade para votar, mas que não está apto para votar, em que os critérios, então, são excluídos, né? Vamos dar uma olhada, eu fiz aqui, para vocês entenderem a importância disso, no caso dos Estados Unidos, eu fiz aqui um gráfico que mostra, um gráfico muito simples no R, eu vou mostrar o código para vocês, em que a gente abre um banco de dados com a população carcerária por 100 mil habitantes em 5 países, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e Japão. E o que a gente percebe é que a população carcerária dos Estados Unidos vem crescendo muito nos últimos anos, né? Olha como a curva vermelha, que é essa dos Estados Unidos, né, cresce muito de 1992, 3 até ali um pouco antes de 2010. Ou seja, dependendo de como a gente usa o denominador, a gente pode ver resultados muito diferentes, né? Por que isso? Porque uma coisa é falar, olha, a participação eleitoral foi alta ou baixa a partir de quem tem idade para votar. Outra coisa bem diferente é fazer essa conversa a partir daqueles que, de fato, estão aptos a votar. Como a população carcerária está aumentando muito, cada vez mais a gente diminui o denominador, no caso do VIP, que é o VIP, e o denominador muda menos em relação a isso, no que diz respeito ao Voting Age Population, que é o VAP. Então, ou seja, a gente precisa entender esse tipo de dinâmica quando vai fazer perguntas tão simples quanto essas, né? Sobre, por exemplo, o comparecimento eleitoral, né? Para vocês terem ideia do que a gente está construindo aqui, né? Esse aqui, ó, é o gráfico
é o código, né, na verdade, do gráfico que eu mostrei ali. Então, eu fui lá e abri read.csv, vocês já conhecem, é um banco de dados chamado Prism. Vamos dar uma olhada nele. Então, head Prism. Olha o que tem aqui. É um banco de dados que tem por ano, de 1992 até 2009, a população carcerária por 100 mil habitantes por país. Então, tem vários países aqui nesse banco de dados. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função que chama plot, que é uma função que faz um gráfico no R. Então, a gente ensina para o R. Ó, o plot vai ter um valor de X, que vai ser... Olha lá, Marina, olha como é que ele é útil agora. Ó. Dentro do banco de dados Prism, eu quero a variável year. Então, eu vou usar para X, né, para fazer aqui o eixo X do gráfico, a variável year, que é essa que está logo aqui no começo, ela vem do X. Na variável Y, eu vou também, dentro do banco de dados Prism, cifrão. Primeiro eu vou fazer Estados Unidos. Tá? Então eu vou pegar lá a coluna dos Estados Unidos. Vou pedir para isso ser uma bolinha, por isso que é tipo B, e vou colocar no gráfico um título. Main é título. População carcerária por 100 mil habitantes. Vou também colocar um título no eixo X, que eu vou chamar de ano. Eu não vou colocar nada no eixo Y, por isso que eu estou colocando YLab, entre aspas, nada. E vou definir o limite que eu quero que o gráfico tenha no eixo Y. Eu quero que ele vá, portanto, de 0 até 1000. Então, eu vou concatenar os valores 0 e 1000 dentro da função limite, 0, 1000. E quero que a cor dessa linha que eu vou fazer nessa primeira parte do gráfico seja vermelha, que é a cor que eu estou usando para os Estados Unidos. E vou estabelecer um limite de X. O banco de dados ele começa em 92, mas eu quero que o gráfico comece em 90 e vá até 2010. Tá? Então, vou rodar esse plot, ele vai gerar esse gráfico para mim. Olha lá. Então, no alto, população carcerária, aqui o tamanho, né, por ano. E eu vou colocar um label que chama text. O que é isso? Eu vou dizer, ó, eu quero que você escreva Estados Unidos no cruzamento de 2007, então mais ou menos aqui, no gráfico 2007, mais ou menos aqui, com 800. Então aqui, ó, 800 com 2007. Para que é isso? Para identificar aquela linha. Ok? Agora, eu quero adicionar outros países. Então, eu vou adicionar para esses outros países, mesma coisa. Ó, em vez de usar plot, eu já construí o plot. Agora, eu quero popular o plot. Então, eu vou usar outra função, que é a função lines. O que é lines? É nada mais nada menos do que uma reprodução da de cima. Então, o eixo X é Prism cifrão year. Eixo Y é Prism. Vou usar, por exemplo, a Inglaterra. E eu vou usar aqui uma função que é dotted, que é justamente essa linha com pontos, para ficar igualzinha de cima. Ó, coloquei lá os pontilhadozinhos, né? E vou colocar o texto Inglaterra perto dele. Ok? Posso fazer isso com vários outros casos. Vou fazer agora com a França. Então, a coisa que vai mudar é lines. Ó, o X continua o mesmo, que é year. O Y muda, França. E agora, ao invés de ser dotted, eu quero dashed, que é outro tipo de linha. Olha lá. Então, tracinhos entre eles. Ali perto do 2007, no Y de 120, eu vou escrever França. Depois eu vou incluir o Japão, mesma coisa, e vou incluir a Rússia. Mesma coisa. Ok? Então, o que a gente está vendo aqui? Eu acabei de construir um gráfico no R
com os dados da população carcerária por 100 mil habitantes. Tá? Usando ali aquele banco de dados de população carcerária. E aí dá para ver que, em casos como Inglaterra, França, Japão, não há um crescimento. No caso dos Estados Unidos, o crescimento é muito grande. Na Rússia tem um crescimento ali de 90 até 2000 e depois cai e estabiliza. Então, isso é só para a gente entender como é que a gente monta gráficos desse, como esse que a gente tem na apresentação. Mas o que importa aqui é que, na hora de fazer, a gente está tentando responder a pergunta de como medir comparecimento eleitoral. Para responder essa pergunta, eu tenho diversas opções. Como eu mostrei, uma delas vai ser o Voting Age Population, que considera todo mundo com idade para votar, e o Voting Eligible Population, que considera todo mundo com idade para votar, mais a turma que está fora do país, menos os que não estão, né, os que são inelegíveis por terem, por serem imigrantes, por serem presos, etc. E o motivo que eu estou mostrando nesse gráfico da população carcerária é para vocês imaginarem. Se a gente calcular, então, o total de votos realizados dividido pelo VAP, que é o Voting Age Population, e depois fazer o total de votos realizados por Voting Eligible Population, o resultado que eu vou ter é esse. Está publicado pelo McDonald e Popkin num texto da American Political Science Review, que é o principal revista de ciência política do mundo, e ele mostrou o comparecimento eleitoral ao longo dos anos. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês estão vendo aqui? Quem pode me ajudar a analisar esse resultado? No eixo X, o que vocês têm? Os anos. No eixo Y, o que a gente tem? Turnout é comparecimento eleitoral. Então, a gente tem a taxa de comparecimento eleitoral. O que o gráfico está mostrando? No geral, a eleição de 1948, o comparecimento médio foi próximo de 50%. A eleição de 52, o comparecimento eleitoral foi próximo de 60%. Olha como aumentou. Entre 52 e 68, foi mais ou menos o mesmo tanto. Ele ficou entre 60% e 65%. A partir de 68, caiu muito o comparecimento eleitoral e voltou para casa dos 55%. E é mais ou menos onde variou ali no resto do tempo. A não ser em 92, onde o turnout foi muito alto. Isso é um dado. Qual que é o outro dado que vocês precisam ler para mim e tem a ver com essa informação que eu mostrei anteriormente? O que esse gráfico está mostrando? A linha preta é o comparecimento calculado retirando os inelegíveis. A linha traçada é aquela que inclui todo mundo que tem idade para votar. O que a gente está percebendo ao longo do tempo? Alguém? Dá para ver que você está tendo um descolamento entre as linhas, né? Exatamente, Guilherme, um descolamento entre as linhas. Por que será que está havendo um descolamento entre as linhas? O que está na própria, Guilherme, definição do VAP e do VIP que explica esse descolamento? Os inelegíveis? Mas me explica, o que significa, portanto, por que esse descolamento está aumentando com o tempo e como que isso tem relação com os inelegíveis? Se for relacionar com o gráfico que você mostrou de população carcerária, num você considera a população carcerária e no outro não. Então, com o aumento da população carcerária, você tem esse descolamento entre as retas, né? Da que considera e da que não considera. Exato. Então, quando eu faço a conta do comparecimento eleitoral, usando como referência no denominador toda a população com idade para votar, que é o VAP, o comparecimento cai. Então, a conclusão é
nossa, muito mais gente não está votando. Só que isso é um indicador que está o quê? Subestimando o comparecimento. Por quê? Porque, na verdade, tem várias pessoas que têm idade para votar, mas que não podem votar, que nunca poderiam nem registrar para votar. Então, o jeito correto de fazer essa análise é com o VIP, que é a linha preta. Olha que interessante. Quando eu tiro os inelegíveis, que estão crescendo ao longo do tempo, por exemplo, a população carcerária, eu percebo que o comparecimento eleitoral da década de 70, 80, não foi tão baixo quanto se imaginava no primeiro momento, quando a gente colocou lá o VAP, né, de todo mundo, onde o comparecimento chegava a 50. Ele foi maior, 50, 55, em alguns casos 60. Mas, independentemente se eu calculo o comparecimento, incluindo ou não os inelegíveis, eu sei que lá na década de 50 e 60, o comparecimento era maior do que foi nas décadas de 70 e 80. Então, eu tenho duas análises. Uma que tem a ver com o tipo de indicador que eu estou utilizando. O VAP subestima comparecimento, o VIP, né, eleva esse comparecimento. E o outro que é, independentemente do fator né, da maneira como eu calculo o comparecimento, eu percebo que tem uma diferença como era o comparecimento eleitoral na década de 50 e 60 e como ficou o comparecimento eleitoral nas décadas de 70, 80 e 90. Ok? Está claro para todo mundo como é que a gente analisou esse gráfico e como é importante pensar sobre a maneira como você vai medir as coisas? Por exemplo, no caso do Brasil, um dos grandes desafios para a gente discutir se a alienação eleitoral de fato está aumentando ao longo do tempo é que os registros do TSE estão ficando muito velhos. É só com a biometria agora que a gente está melhorando os nossos dados sobre eleitores. Antes de fazer essa atualização da biometria, já fazia mais de 10 anos que a gente não analisava, que a gente não atualizava o banco dos eleitores aptos a votar. Então, pode ser que esse movimento que a gente está vendo de alienação eleitoral, de abstenção subindo, pode ser, na verdade, um monte de gente que já morreu, mas que continua no banco de dados do TSE e, como não vai votar, parece que a gente está aumentando a alienação. Então, essa é uma discussão totalmente atual aqui no Brasil. Será que a alienação é verdadeira ou não? A gente só vai saber isso quando a gente atualizar os nossos dados. Muito bem. Alguma dúvida sobre essa primeira parte? De como a gente fez a análise né, desse indicador que a gente construiu? Alguma dúvida sobre isso? Eu tenho uma dúvida rapidinho, é só porque meu filho está aqui perto, aí eu meio que me perdi. Então, tipo, na verdade, o afastamento entre as linhas significa que, ao contrário do que se imaginava, não está tendo uma menor representação de eleição na votação. Na verdade, proporcionalmente, essa questão foram mais votantes, né? É mais ou menos isso? É porque eu me perdi. Na verdade, Renato, o que eu estava mostrando é que a maneira como a gente calcula o indicador, ele tem consequências sobre as conclusões que a gente chega. Lá atrás, a população carcerária era tão pequena nos Estados Unidos que fazia pouca diferença se você calculasse o comparecimento eleitoral usando VAP ou usando VIP. Como essa população carcerária aumentou com o tempo, cada vez mais fez mais diferença calcular o comparecimento usando o VAP ou usando o VAP, desculpa, ou usando o VIP. Por quê? Porque cada vez mais eu tinha que tirar do denominador da minha estimativa a informação sobre os inelegíveis para votar.
E o que a gente percebe é que quando eu calculo o comparecimento eleitoral nos Estados Unidos, ignorando esse fato e simplesmente comparando quem foi votar com todo mundo que tinha idade para votar, eu subestimo o comparecimento eleitoral. Ele parece, por exemplo, em 84, ele parece muito menor do que, de fato, seria o jeito certo de calcular, que é tirando aquelas pessoas que não têm a menor possibilidade nem de registrar. Então, o que a gente está vendo aqui depois da década de 70 é que o aumento da população carcerária, o aumento dos imigrantes, o aumento de todos os inelegíveis, fez com que o nosso indicador de comparecimento tivesse uma diferença, né? Quando a gente compara com os dados lá de trás da década de 50 e 60. Então entendi. Então tá, obrigada. Ok. Tudo bem. Então, será que esse viés, né, essa subestimação que a gente vê na forma de medir, ela também acontece quando a gente pergunta para as pessoas: você foi votar? O que as pessoas dizem? Será que tem viés autodeclarado nesse processo? Então, para fazer essa análise, a gente vai medir o comparecimento dos eleitores. Nos Estados Unidos, eles têm essa coisa maravilhosa que são os voter files, onde eles conseguem, é genial, assim, para quem faz análise, né? Para eles é bem legal, eles conseguem saber, indivíduo por indivíduo, quem foi votar e quem não foi votar, por distrito. Então, para cada distritozinho, eles têm o nome de cada uma das pessoas e eles olham se a pessoa votou ou não. Eles têm como comparar isso. Tá? Então, a gente vai usar esse banco de dados e vamos usar também o banco de dados do American National Election Survey, que é o ANES, ou ANES, que é feito a cada eleição e que atualiza informações sobre o eleitorado americano, sobre os padrões de votação, né? Qual que é o problema das informações que vêm do ANS? É que, obviamente, como todos os surveys, esse survey ele sofre, principalmente essa pergunta, que é a pergunta de comparecimento eleitoral, ela sofre de uma questão que a gente chama nas ciências sociais de viés de desejabilidade social. O que é isso, né? Quando você chega para alguém e faz uma pergunta, pode ser que a resposta da pessoa seja dada não pela verdade do que aconteceu, mas pelo incômodo de não poder assumir publicamente ou para outra pessoa o que ela fez. Então, você está lá num survey perguntando para as pessoas e fala: Jenson, você foi votar na eleição de 2020? Aí ele fala: claro, fui votar, não, eu sei. Porque se ele falar que não, o professor vai dizer: que é isso, gente? Como é que você me faz um negócio desse, rapaz? Seu voto podia ter definido a eleição em várias cidades do Brasil, como é que você não foi votar? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer ver se há um viés na estimativa de comparecimento autodeclarado, que é feita no survey, quando a gente compara com aquela que é feita, de fato, medindo com o VAP e com o VIP, que são medidas objetivas, medidas que foram retiradas ou do censo ou dos voter files que os americanos têm. Para isso, a gente vai usar um banco de dados chamado Turnout. É um banco de dados que vocês também terão acesso, né? O que esse banco de dados mostra? Eu tenho lá de 1980 até 2008 o cálculo do VIP, do VAP, o total de eleitores, né? Então, eu tenho todas as variáveis aqui, eu vou descrever elas. O ANES é a estimativa do comparecimento, o VIP é a população elegível para votar, o VAP, população com idade para votar, o total é o total de registro de votos na urna, felons são os eleitores inelegíveis, non-citizens são o total de não cidadãos, overseas são os eleitores que estão fora do país, mas que podem votar, e OS voters é o total de votos contados fora do país. Então, a gente tem essa base de dados aqui, super bacana para trabalhar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir essa base de dados,
dentro do R. Então, a gente vai abrir, usando aqui um turnout. A gente vai criar o nome dessa base, a gente vai chamar de turnout, né? Então, nós vamos abrir, ó, esse banco de dados turnout aqui. Então, eu vou ler o CSV, né, que vem lá daquele lugar que eu estava. A classe desse turnout, desse objeto, é data frame, porque ele é um banco de dados. Então, nós aprendemos na aula passada numeric, character e função. Agora a gente está vendo um data frame, que é outra classe. O que é um data frame? Como eu disse, é uma matriz que tem linhas, que são as observações, e colunas, que são as variáveis, né? Se a gente fizer aqui, ó, como a gente fez lá anteriormente, né? Um dim do turnout, a gente vai ver que tem 14 linhas e 9 colunas nesse banco de dados. Ok? E aí, ó, a gente pode usar aquelas funções que a gente conversou na primeira parte dessa aula, na aula passada. Eu posso fazer, ó, eu quero, banco de dados, que você me mostre as linhas 1, 3, 4 e 5 da coluna 1, 2, 3 e 4. Olha lá, ele vai me mostrar as 4 primeiras colunas, ou a coluna 1, 2, 3 e 4, e as linhas 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Eu posso também falar, não, eu quero a linha 1, 4, 5 apenas do VAP. Ele me dá lá as 5 primeiras linhas apenas do VAP. Então, isso aqui a gente já viu na aula passada, eu estou apenas aplicando para esse caso. Tá? Então, vamos começar a fazer o que de fato interessa, que é comparar as estimativas que a gente precisa, e para isso a gente precisa calculá-las. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um indicador que é o total de votos dividido pelo VAP mais os eleitores que estão fora do país. Tá? A gente vai chamar isso, essa variável, de VAP-TR. Ok? Então, como é que a gente vai fazer essa variável? Eu vou lá no banco, ó, Marina, de novo. Eu estou lá no banco de dados turnout, pegando a variável total, que é, como eu mostrei aqui nessa anterior, que é o total de registros de votos na urna, e vou dividir pelo VAP e os eleitores fora do país, que são os overseas. Então, eu vou abrir um parênteses, turnout, VAP, mais turnout, overseas. E vou multiplicar isso tudo por 100. Olha lá. Então, o que a gente tem aqui? O VAP, que é o percentual de comparecimento de idade de gente, comparando com gente que tem idade para votar. Eu tenho esse dado agora por ano, de 1980 até 2008. Então, em 1980, o comparecimento medido por VAP é 52. Em 2008, foi 55. Ok? Só que o que eu quero fazer com esse objeto? Eu quero adicionar os labels para ficar mais fácil fazer isso que eu acabei de fazer, que é identificar o ano associado a cada objeto. Então, para fazer isso, vocês já sabem, a gente vai pegar names de VAP-TR e vai dizer que os names estão em qual objeto? Turnout year. Olha que legal. Agora ficou mais fácil, não ficou? Eu sei que em 1996 eu tive um comparecimento eleitoral medido pelo VAP de 47,53. Ok? Ó, se eu quiser dar uma melhorada nesse VAP, eu vou fazer um negócio que chama round.
que é o seguinte, olha lá, eu coloco apenas 2 dígitos no meu número, para não ficar aparecendo esse número tão grande. Ele arredonda para 2. Ou eu posso arredondar para 1, essa função round. Pronto. Agora eu tenho o ano e os casos. E os números de verbo. Vamos fazer agora usando o VIP. O que é o VIP? É muito parecido. A única diferença é que eu não modifico, né, esse número usando os inelegíveis. Então, nós vamos calcular. Eu vou copiar esse código aqui para não ter que escrever tudo de novo. Vou só mudar VIP, é o total pelo VIP. Também multiplicando por 100 e com um dígito. Olha lá, então, gente. O VAP, aí eu vou pôr os nomes também. Vou fazer a mesma coisa. Names, VIPTR é ano. Olha lá. Então, vamos comparar VAP com o VIP. O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? Quando eu comparo o VAP com o VIP, o que acontece? O comparecimento eleitoral medido no VAP parece o quê? Vou repetir a pergunta. Quem falou? Wellington, parece que está menor. Ótimo, Wellington. Por que é menor? Por que o comparecimento eleitoral do VAP é menor do que o VIP? Porque no VAP leva em consideração toda a população apta a votar. E no VIP, apta não. Com idade para votar. Com idade para votar. Isso. E no outro, não. E no outro eu tiro dessa idade um pedaço que são os inelegíveis. Então eu estou mudando as medidas. Ok? Eu podia até brincar aqui, ó, de fazer um plot em que o turnout year e turnout VAPTR. Olha lá! Que doideira! Olha o que acontece com o comparecimento do VAP. E eu podia comparar turnout year com o VIPTR e botar isso aqui de red. Uau! Deixa eu botar isso aqui, ó, cor de blue. Olha lá. O que nós estamos vendo aí, ó? Lembrando que o VAP é o azul. Então, o que eu estou vendo? O VAP sempre é menor do que o VIP. Olha o VAP azul. Sempre menor do que o VIP. Tá vendo? Então, bacana. Então, vamos comparar agora. A gente vai fazer a diferença entre os dois. A gente vai criar essa variável chamada diff. Tá? Diff é igual. Nós vamos comparar o VIPTR menos o VAPTR. E eu vou chamar, então eu criei essa variável diff. Olha lá. O VEP sempre é maior do que o VAP. O VIP é sempre maior do que o VAP. Por quê? Porque no VAP tem mais gente. Então a taxa de comparecimento parece menor. Ok? E a gente vai pôr nomes nesse diff em relação aos anos.
Muito bem. Já está aí organizado, bonitinho. Tá? Então, agora, vamos fazer uma análise. Tá? Isso aqui é uma questão que parece simples, mas muita gente tem dúvida, né? Que é a diferença entre mudança em pontos percentuais da mudança percentual. A mudança em pontos percentuais é calculada quando a gente compara uma taxa seguinte menos a taxa base. Então, comparar alguma coisa que aconteceu em 84 com alguma coisa que aconteceu em 83. Eu subtraio uma da outra, o resultado é mudança em pontos percentuais. A mudança percentual é um pouco mais complicada. Eu pego o novo número, subtraio do base e divido pelo base. Então, eu pego o comparecimento, eleito a taxa de comparecimento em 85, menos 83 e divido por 83. Aí eu sei qual é a mudança percentual do comparecimento eleitoral de 83 para 84. O que a gente vai fazer é mudança percentual. Então, como é que faz isso? DIF. O que é o DIF? É a diferença do VIP para o VAP, a diferença entre os indicadores. Eu vou ter que subtrair esse VIP da taxa base. Então, eu vou pegar cada número do meu objeto VIP e subtrair pelo primeiro, que é a taxa base. Ok? Então, olha lá. O resultado já a diferença é 1980 menos 1980 dá zero, porque é o ano dele mesmo. Agora, 82 em relação a 80 deu menos 0,3. 84 em relação a 80 deu 0,5. 86 em relação a 80 deu menos 0,2. E por aí em diante. Essa é a diferença. Agora, eu quero transformar isso em mudança percentual. Então, eu vou dividir pelo DIF1. Opa! Então, deu menos 13%. Vamos fazer um round aqui também. E vamos multiplicar por 100. Então, deu menos 14% a diferença do VIP e do VAP em 82. Deu mais 23% a mudança percentual. Ou seja, tem anos que a diferença é muito grande. 155, 168. É mais ou menos o que o nosso gráfico mostra, né? Ó. Deixa eu botar um X-lim aqui, um Y-lim. Olha lá. Tem vários casos, olha o tamanho dessa diferença, ó. O que a gente estava vendo aqui nesse caso de 2008, ó. 168% de diferença, é esse tamanho aqui. Né? Enquanto que uma diferença menor, de 23%, é a de 84. 80, 12, que é essa aqui, né? Ó, bem pequenininha. Tá vendo? Então, a gente pode fazer essa comparação da mudança percentual para fazer essa análise do VAP e do VIP. A gente já chegou à conclusão que o VAP, por considerar mais gente, sempre subestima o comparecimento. Mas será que essa diferença que a gente viu do VAP e do VIP em relação ao que é autodeclarado no survey é maior ou é menor? Então, para isso, a gente vai fazer uma comparação da diferença em relação ao VAP. Então, eu vou pegar turnout e o dado que é reportado pela ANS e vou subtrair do VAP-TR. O resultado a gente vai analisar usando aquela função summary. Diff. O que eu estou vendo aqui? A média da diferença é de 20 pontos. Ok?
É muito grande essa média. Quando a gente faz em relação ao VIP, a média da distância cai um pouco, vai para 16, mas ainda assim é uma média considerável. Ou seja, os surveys nos Estados Unidos tendem a variar 16 ou 20 pontos em relação ao dado objetivo de comparecimento eleitoral. Ou seja, é aquele negócio, né? A gente fica culpando os surveys aí, que erram, acertam, mas as pessoas também falam ou não a verdade, né? Elas, por vários fatores. Um deles, por exemplo, os critérios de desejabilidade social. Como a gente acabou de ver, isso faz toda a diferença. E aí a pergunta que fica é, será que tem alguma diferença nos resultados, na comparação das eleições que são presidenciais nos Estados Unidos ou nas eleições que são as midterm elections? O que são as midterm elections, para quem não acompanha a eleição americana? De 2 em 2 anos, uma parte do Congresso americano é colocado em eleição. Então, o presidente tem 4 anos, mas os deputados, você mexe neles a cada 2 anos. Tá? Então, será que tem diferença no comparecimento em eleições presidenciais, né, junto com a eleição do Congresso, ou não? Ou é tudo igual, independentemente se tem eleição para presidente ou não? Então, para fazer isso, a gente já sabe que tem a variável year dentro de turnout. Então, a gente vai pegar o número de observações, que é o número de linhas no banco de dados turnout, vai criar aqui uma variável chamada eleição presidencial. O que é essa eleição presidencial? É uma concatenação de uma sequência que vai de 1 até o número final de observações a cada 2 casos. E eu vou juntar isso com o número final de observações. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Essa é uma análise bem legal. Então, primeiro eu vou criar a variável NOBS, que são 14 casos. Depois eu vou criar uma variável que são quais são as eleições presidenciais. Então, aqui, ó, a sequência vai de 1 até 14, que é o número de observações anteriores, 2 a 2. Eu vou concatenar isso aqui com o número final, que é o número de observações. Por quê? Porque eu quero medir o ano 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, mas também quero medir o 14, que é o último ano que eu tenho no banco de dados. Eu vou criar um novo objeto, que é o comparecimento eleitoral, excluindo os inelegíveis, apenas para as eleições presidenciais. Então, eu vou pegar a minha variável VIPTR. Opa! Essa aqui é a minha variável VIPR, ela tem todos os casos, de 80 até 2008, e vou dizer para o R, ó, mas eu quero essa variável só para só para os anos que eu defini aqui nessa variável anterior, que é o PRES. Então, me dá os anos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 14. Quais são eles? 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008. Olha só que legal. Ao invés de eu ter que digitar aqui dentro C1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, eu posso simplesmente definir esse outro objeto aqui em cima e colocar aqui para o R entender. O R vai entender que ele tem que usar os números aqui para pegar as posições desses casos e criar esse P-VEPTR. E aí, ó, eu vou colocar nome nesse P-VRTR. Quais vão ser os nomes?
Vão ser os anos. Mas todos os anos? Não, apenas também das mesmas posições que eu peguei aqui. Então, tá ali, olha que bacana. Então, eu tenho comparecimento eleitoral nos anos em que eu tenho eleições presidenciais. Ué, cadê o resto do meu slide? Deu pau. Eita. Depois eu vou atualizar ali o slide e mando para vocês, porque deu algum problema no PDF. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima agora para identificar as eleições que são apenas as midterm elections. Então, eu vou fazer, ao invés de começar no 1, eu vou começar no 2. Ele vai até o número de observações totais, menos 1, porque a última é a presidencial, também by 2. Então, rodei o mid aqui, ó. E aí eu vou pegar a mesma coisa, ó, VIP, ao invés de ser por press, vai ser por mid, que é essa nova, são as posições que eu defini aqui em cima. E também vou colocar nome, do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, ao invés de ser usando as posições de press, usando de mid. Então, eu tenho agora o P, o comparecimento eleitoral de eleições presidenciais e o comparecimento eleitoral de eleições de meio termo. Tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? Já que eu tenho esses dois casos. Eu tenho o comparecimento da eleição presidencial e tenho o comparecimento da eleição que é não presidencial. O que está faltando? A gente fazer um cálculo, então, de qual é a média de comparecimento da eleição presidencial menos a média do comparecimento da eleição que não é presidencial. Pergunto a vocês, o que vocês acham que vai dar? Enquanto eu compilo aqui o dado. O que vocês acham que vai dar o resultado? Eu acho que o comparecimento vai ser maior nas eleições para a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque eles têm uma ligação, porque como o sistema ele é majoritário distrital, é isso? É distrital, acho que os deputados têm uma ligação forte com a base eleitoral deles que o presidente não tem. Muito bem. Então, para que serve a análise de dados, Jenson? Para refutar ou confirmar uma hipótese. Ok? Então, vamos lá para o R. A média do comparecimento eleitoral nas eleições presidenciais é de 55,98. A média nas eleições para deputados apenas é 39,55. Ou seja, ao contrário do que o Jenson pensa, a média do comparecimento, a diferença da média dos comparecimentos eleitorais é maior na eleição presidencial do que na eleição de deputados. Por que, Jenson? Embora os eleitores americanos tenham essa ligação com os seus deputados, porque eles são distritais e você elege, a eleição que mobiliza as pessoas para irem votar é a presidencial. A decisão sobre quem vai ganhar, o Trump ou o Biden, o Trump ou a Hillary, é que mobiliza o eleitorado. Quando só tem eleição para deputado, a turma fica mais desmotivada. 16% em média a menos de comparecimento eleitoral quando a gente faz a comparação dos dois casos. Ok? O que eu quis mostrar para vocês nessa segunda parte da aula? Tudo que a gente aprendeu na primeira parte, a gente usou de algum modo nessa segunda parte. A gente abriu o banco de dados, a gente usou as funções, fez operação aritmética, deu nome, criou gráfico, né? Fez operação aritmética, fez indexação de casos para identificar dentro de um objeto o que é importante. Usamos funções como summary, como min.
e de modo muito simples, a gente já foi capaz de usar todo essa ferramenta que é o R, né, para o nosso trabalho, numa análise interessante sobre comparecimento eleitoral, né, para que a gente pudesse chegar à conclusão, Jenson, de que a sua hipótese foi refutada. Veja como é o trabalho de um analista de dados. Ele tem que abrir um banco, ele tem que entender um banco, ele tem que criar indicadores, ele tem que criar variáveis, ele diminui, subtrai, divide, ele cria indicadores para que lá no final ele possa, então, tirar uma média entre um grupo e outro grupo e ver se a hipótese, que era o que estava, no final das contas, organizando o nosso trabalho, estava correta ou incorreta. Nesse caso, a gente refutou a hipótese do Jenson de que o comparecimento eleitoral nas eleições para deputado é maior do que a de presidente. Dúvidas? Todo mundo entendeu direitinho essa parte? Tudo que a gente fez? Acredito que sim. Então, vamos para as tarefas que vocês têm para a próxima aula. Primeira coisa que vocês vão fazer o exercício 1.51 do capítulo 1 do COSC. Tá? É um exercício que trata justamente dessa relação entre pesquisa e dado objetivo. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês o banco de dados com todas as variáveis e vocês vão responder a essas perguntas, vão submeter um relatório em Word, para quem, né, sabe fazer relatório em Word, mas para quem já está querendo estudar uma coisa avançada no R, eu vou disponibilizar o arquivo que chama R Markdown. O que é o R Markdown? É o documento que eu utilizo para fazer as aulas e para fazer os exercícios. Ele é um documento que mistura código de R com texto. Então, você já pode fazer você já pode fazer as análises dentro do próprio código do R e ele já gera um PDF no final de tudo com o seu exercício prontinho. Então, fica aqui a dica. Quem puder estudar R Markdown, como funciona, aí nas próximas semanas, já que vocês vão ter tempo para isso, façam. Quem não puder, quem não quiser, quem não der conta, pode fazer no Word mesmo. Mas então, a tarefa número 1 é fazer o exercício 1.51, tem 5 perguntas. Eu vou abrir lá um campo no Moodle para vocês fazer o upload do PDF. Vocês vão ler as seções 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 do livro do COSC e vão fazer no Srill 2 exercícios. O exercício Causality e Causality 1. Esses exercícios estão no pacote Socratic Srill. Então, na hora de abrir o pacote, não adianta abrir só o pacote Srill. Tem que abrir o pacote Socratic Srill. E aí, quando você colocar Socratic Srill e se abrir esses 2 módulos, basta dar Start e o módulo começa. O exercício 1.51 vocês vão me entregar no Moodle. As lições do Srill vocês vão fazer vocês mesmos. Não precisa me entregar. Ok? Alguma dúvida? Felipe, Diga, Márcio. essas instruções você vai passar lá no WhatsApp ou por e-mail ou lá no Moodle? Quais instruções? Desculpa. Essas tarefas para a próxima aula. Eu vou mandar esse slide para vocês agora, lá no grupo do WhatsApp, vou deixar disponível no Moodle e, óbvio, até para vocês poderem acompanhar todos os códigos, tudo que a gente fez ao longo desse curso, dessa aula de hoje. Ok? Felipe, só em complementação, e aí, então, as bases você vai deixar também no Moodle, é isso? Vou deixar tudo no Moodle.
para vocês poderem ter acesso. Beleza. Tá bom? Vamos combinar assim, para todo mundo ter acesso, eu vou colocar todo o material no Moodle. Aí eu não vou mandar no grupo do WhatsApp, porque fica mais fácil. Todo mundo pega lá no mesmo lugar. Pode ser? Perfeito, melhor. Gente, então, obrigado para todo mundo. A gente volta na nossa próxima aula.